Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da nossa experiência, né, com esse tema, a cultura da bênção. Nós fomos a um seminário, Veredas Antigas, tivemos a oportunidade de participar há muitos anos e lá nós nos deparamos com esse tema pela primeira vez. E depois disso participamos de outros seminários e aí veio o livro, né, que trouxe para a gente, abriu os nossos olhos para despertar na nossa casa e implantar essa cultura da bênção. Para mim, eu falo que foi uma segunda chance que Deus me deu. Os meus filhos já haviam nascido, já tinha em torno de 8, 9, 10 anos e eu pude perceber que havia queimado algumas etapas, algumas coisas que eu não tinha sido instrumento de bênção na vida deles, assim como é colocado no livro. Em algumas fases que eu precisava realmente ter estado presente, ter abençoado, ter usado palavras e estava de uma certa forma usando algumas palavras que aquilo feria a identidade dos meus filhos. Então eu falo que foi para mim uma oportunidade de sentar com eles, pedir perdão daquilo que eu estava errando como mãe, de ouvir o coração deles, de deixar eles falarem daquilo que eles, como eles estavam se sentindo. E nós tivemos um momento ali de conserto e a partir dali eu comecei a ficar atenta em como usar palavras para não ferir a identidade deles, não diminuir quem eles são, mas ser realmente aquilo que Deus me preparou para ser, mãe deles e ser instrumento de bênção na vida deles. Então foi muito impactante para a gente ter conhecimento dessa cultura da bênção. Embora nós estávamos na igreja já há muitos anos, conhecemos a palavra, mas não estávamos atentos a esses ensinamentos. E também não só como mãe, mas como filha também. Eu tive a oportunidade de aprender que eu precisava honrar a vida do meu pai. A minha mãe já havia falecido, mas o meu pai ainda está vivo e eu precisava ter essa oportunidade de fazer alguns concertos com ele e ter a oportunidade de também honrar a vida dele. Então, a partir daí, eu entendi que eu precisava implantar essa cultura de bênção na nossa casa e passamos a fazer isso em casa e a gente tem sido momentos muito bons, a gente tem colhido muitos frutos desses momentos. Eu falo que isso para mim foi uma segunda chance que Deus nos deu como família para nos direcionar para aquilo que é a vontade do Senhor, que os pais sejam instrumento de bênção na vida dos filhos. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero compartilhar com você um ensinamento que nós extraímos e aplicamos na nossa casa da leitura do livro O Poder da Bênção dos Pais. Nós aprendemos no seminário Veredas Antigas e lendo esse livro que Deus tem uma mensagem poderosa de identidade e propósito de vida para cada ser humano. E Deus estabeleceu que os pais sejam o canal dessa mensagem, o canal da bênção. E isso foi algo que, assim, revolucionou a nossa vida. Nós entendemos que, em alguns momentos, nós havíamos falhado em transmitir uma mensagem de identidade para os nossos filhos. Nós temos dois filhos homens. E todo pai, toda mãe deseja que o seu filho amadureça, que o seu filho, em algum momento da vida, deixe de ser infantil e imaturo e se torne um homem, se torne uma mulher, um homem maduro, uma mulher madura. E eu entendi que nós, como pais, tínhamos uma missão extremamente importante de levar essa mensagem e de liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Liberar uma palavra que permitisse a eles avançarem da fase da infância, da fase da adolescência para a vida adulta. Então, colocando em prática os ensinamentos que nós aprendemos, ensinamentos extraídos da Bíblia, da Palavra de Deus, nós preparamos um momento para que eu pudesse sentar então com cada um dos nossos filhos e para cada um deles
né, para os dois, em momentos distintos, individualmente. Eu escolhi um momento da vida deles para transmitir essa mensagem. Filho, você não é mais um menino. A partir de agora, você é um homem. E, irmãos, é impressionante porque essa palavra transformou a compreensão dos nossos filhos. Nossos filhos não são perfeitos. Eles são seres humanos. Eles têm as falhas deles, eles têm as limitações, assim como nós. Mas eu olho hoje para os olhos dos meus filhos e eu não encontro mais neles os olhos de meninos assustados. Eu não encontro mais neles os olhos de adolescentes desorientados, sem uma direção na vida. Nossos filhos são homens. Eles amadureceram. Eles não têm medo de enfrentar a vida. Eu não tenho mais aquela preocupação, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar dos meus meninos? Porque eles não são mais meninos. Eles agora são homens. Em primeiro lugar, há um Deus que cuida deles. E eles agora têm maturidade e eles têm hombridade para enfrentar a vida. Então reflita bem. Todos os momentos importantes da nossa vida são marcados por celebrações, por memoriais. Quando você pergunta para alguém se é formado, aquela pessoa passou por uma cerimônia de formatura, normalmente. Se você pergunta para alguém se a pessoa é casada, ela passou por uma cerimônia de matrimônio, de casamento. Se você pergunta para alguém se ele é um cristão, se ele for um cristão evangélico, normalmente ele teve uma cerimônia batismal, ele passou pelo batismo. Mas por alguma razão na nossa cultura, nós perdemos aquele momento de passar da infância para a vida adulta. E nós então tomamos o cuidado de fazer isso com os nossos filhos, de ter uma conversa, de aproveitar esse momento que é tão importante, tão crítico na vida de muitas famílias, que é a adolescência, e liberá-los para prosperar. Esse é o significado da bênção: liberar, autorizar para prosperar na vida. E nós podemos então abençoar a vida dos nossos filhos e declarar sobre eles uma identidade. Eles são filhos amados, são homens de Deus, são homens de honra. E nós declaramos isso sobre a vida deles e passamos a tratá-los de acordo com essa declaração e com essa verdade. Nós entendemos que há fases, há momentos em que a palavra de bênção é importantíssima. E a adolescência é uma delas. O casamento, o momento do casamento é um deles. Nosso filho mais velho está prestes a se casar. E nós temos assim o desejo no nosso coração de, na cerimônia de casamento dele, poder abençoá-lo, poder abençoar a família que vai estar nascendo daqui mais alguns dias. Então eu quero desafiar você a estar muito atento às mensagens, às ministrações neste mês de maio. Porque talvez, assim como aconteceu na nossa vida como família, um ensinamento desse, uma palavra, uma ministração, uma verdade bíblica que entra no teu coração e você diz assim, eu vou colocar em prática, aquilo pode transformar a sua vida, a sua família, como transformou a nossa. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.